Já que a gente está falando de Jesus, como compreender, então, com clareza este elemento histórico, né? Porque, assim, seria a fusão de duas entidades. Então, uma entidade humana, que seria Jesus, né? Um ser humano, Jesus, e a consciência crística, que muitos falam numa consciência cósmica. Então, seria essa fusão que gerou aí este ícone religioso clássico da humanidade. Eu queria que você explicasse para nós, então, exatamente o que é isso. É uma confusão que começou absolutamente de forma muito clara de ser verificada historicamente falando, ao longo dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Diversas correntes surgiram no cristianismo primitivo, quando este ainda era perseguido pelo Império Romano. Vamos só entender. Jesus foi um homem que viveu na Judéia, viveu na Palestina, e que, através da linguagem do aramaico, produziu uma série de informações que foram depois anotadas na língua grega e na língua latina. Uhum. Então imagine a gente aqui estar conversando e essa conversa ser produzida lá no Japão, em japonês, por alguém que interpretou o que a gente falou aqui. É mais ou menos o que houve com Jesus. Só que, decorridos esses séculos, na época em que Constantino, imperador romano, meio que convencido pela sua mãe Helena, que diz: filho, a maioria dos romanos são cristãos, então não adianta você perseguir os cristãos. Que tal você se tornar cristão? E então, entre aspas, você vai ter apoio do todo o Império Romano, porque o Império Romano quase todo é cristão, ainda que você não goste. Então, Constantino se tornou cristão, e a partir daqui ele convocou, junto com outras figuras, o Concílio de Nicéia, em 325. E lá foi que começou essa confusão toda sobre as naturezas de Cristo, o que é que faz e o que é que não faz. Quando Ário, o bispo mais famoso, porque até então não existia o Papa, não existia a Igreja de Roma mandando nas demais. Todas as igrejas eram iguais. E Ário era bispo de uma dessas igrejas que foi para o Concílio de Nicéia, e Ário lá apresentou a tese dele, de que Jesus era só um ser humano que, a partir de um certo ponto da sua vida, foi envolvido por algo divino e tornou-se divino. Mas era um ser humano. Mas o que é que foi decidido no Concílio de Nicéia? Que Ário estava errado, que Jesus era igual a Deus. Foi quando surgiu o mito da Santíssima Trindade. Então, a partir daqui, como o Império Romano precisava transformar Jesus, ao invés de um bandido crucificado, num herói igual a Deus, surgiram os arianistas e os trinitaristas, que eram os defensores da Santíssima Trindade. Isso no século IV. E os trinitaristas diziam que nunca houve um Jesus humano, que aquele ser humano já era Deus feito homem, e ainda criar a figura do Espírito Santo. Nesse Concílio de Nicéia, a oração Ave Maria, cheia de Ave Maria, Mãe de Jesus, passou a ser Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, ficou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, porque Jesus foi igualado a Deus. Para complicar tudo, depois que surgiram arianistas e trinitaristas, os nestorianos começaram a dizer que Jesus era um médium. Aí, mais 4 outras vertentes surgiram, cada uma dizendo que Jesus era isso ou aquilo. O que os arianistas falavam? Que Jesus era só um ser humano. Que recebeu incorporou uma consciência divina ali. Alguns diziam que na hora do batismo de João, que João Batista batizou Jesus, ele teria recebido o influxo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é a invenção dos trinitaristas. Então, assim, é tudo misturado. Mas, na minha perspectiva, e pelo que eu percebo dos espíritos, né, Jesus era só um ser humano, que foi produzido a partir de um genoma não humano, inseminado numa criança de 15 anos, que foi Maria. Maria foi escolhida por Deus. Imagina uma criança de 15 anos se ver grávida sem ter transado com ninguém. E não podia contar aos pais, contou ao noivo, e o noivo casou com ela para salvar a vida dela, porque senão ela seria apedrejada. Só depois é que percebeu que, de fato, ela não estava mentindo,
porque alguém inseminou algo nela. Só que nessa época não existia inseminação artificial, hoje existe, mas é o que foi feito lá atrás, por seres de fora. Então o ser humano, Jesus nasceu com um genoma desse tal Rockman, que o obrigava a ser o Messias profetizado em todas as escrituras, o Messias super poderoso, com superpoderes, que iria reunir todos os humanos sob uma mesma bandeira e levá-los de volta para Javé, porque Javé havia perdido o controle sobre os humanos desde o episódio de Adão e Eva. Então Jesus tinha nele o genoma com as ordens que ele deveria cumprir como um super Messias, mas também tinha o genoma da mãe dele. E qual era o genoma de Maria? Maria, segundo as tradições, e você percebe isso no Evangelho de Lucas com muita facilidade, Maria era descendente da 12ª tribo dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi uma das 10 tribos do reino de Israel, já que as 12 tribos se separaram em 2 reinos em 922 a.C., quando Roboão, filho de Salomão, foi assumir o reinado sobre as 12 tribos. Houve um cisma. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e 2 tribos do sul, o reino de Judá. Esse reino de Israel, em 722 a.C., foi dominado pelo Império Assírio. Então, foi levado para vários lugares. E essa 12ª tribo foi levada para a Europa, para a Gália. Gália é o quê? A Gália francesa. Então, os descendentes de Maria foram, entre aspas, se miscigenaram com europeus lá na Gália Francesa e depois desceram para o Oriente Médio e fundaram a Galileia em homenagem à Gália Francesa. Galileia quer dizer o quê? Pequena Gália. E Maria nasceu aqui. Por isso que Maria não tinha os traços das demais tribos ou das demais mulheres judias. Ela era meio europeizada, meio europeia, porque o sangue da 12ª tribo tinha miscigenado com gauleses. E no sangue gaulês, por trás disso, há a história dos filhos de Edim, na Irlanda, os filhos de Erim, na Irlanda, os filhos de Edim ou Odin, nórdica, e também os helênicos, que vieram de Heleno, neto de Pandora, que teria, entre aspas, sido alguém que modificou o seu genoma para fugir ao controle dos deuses e ter o quê? A liberdade. Então, sob essa perspectiva, Maria, mãe de Jesus, tinha no seu genoma essa interferência de uma nova sequência genética que movia o psiquismo humano a ser livre. E o homem Jesus foi produto do genoma extraterrestre que mandava ele obedecer a Javé e ser o Messias violento, e uma outra parte do genoma que era da mãe, que fazia dele um alguém com um certo senso livre. E qual foi o drama de Jesus? Quando ele lia as Escrituras, ele via tudo que o Messias deveria fazer, que foi profetizado durante mais de 2000 anos pelos profetas, e ele dizia, eu sei que esse aqui sou eu, mas eu não vou conseguir fazer isso. E ele não conseguiu. Na quinta-feira, antes da crucificação, ele disse, Pai, Javé, me livra-me desse cálice, eu não consegui fazer essa sua velha aliança com os humanos de submetê-los e levá-los à força para o seu comando. Eu criei, Javé, uma nova aliança em que eu vou convencer os humanos a irem por amor. Javé disse, não, isso não presta não, eu quero a velha aliança. Você me desobedeceu. Você tem que ser punido, você vai ser crucificado. Jesus tinha poderes pessoais para fugir à crucificação. Aí ele não usou esses poderes, suou sangue em pleno desespero, porque ele viu o que é que ele ia ter que sofrer no dia seguinte, e disse, eu não vim a esse mundo cumprir com as minhas conveniências, mas sim com a vontade desse ser. Eu vou me deixar crucificar, porque eu sei que eu estou desobedecendo a ele. Se essa interpretação for verdadeira, e é o que na espiritualidade todo mundo sabe, aqui embaixo ninguém sabe, 2000 anos,
E ninguém sabe disso. Se vocês me permitem, recentemente a gente produziu um curso sobre os mistérios da vida de Jesus, são 4 aulas, em que a gente explica tudo isso, tentando, entre aspas, pela primeira vez, inocular na cultura humana uma semente de reflexão sobre o porquê de Jesus ter sido crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? O que é que a teologia diz? Porque Deus é maravilhoso e amou tanto a humanidade que mandou o seu Filho dileto vir aqui sofrer para que com o seu sangue os pecados humanos fossem apagados. E nós, humanos, os cristãos, há 2000 anos que aceitamos esse tipo de explicação teológica, e a pergunta é, como é que um Deus maravilhoso faria isso? 2, por que um Deus maravilhoso precisa do sangue humano ou do sangue de um justo, do sangue de um ser humano para pagar pecado? Que história é essa? Mas assim, a teologia, com toda boa vontade, procurando com alguma lógica fornecer uma explicação, mas isso é um disparate total. Mas é nisso que nós acreditamos. Como é que um ser maravilhoso obrigaria um ser maravilhoso como Jesus? Então, assim, é uma história muito mal explicada e durante 2000 anos a igreja acobertou esse aspecto. Aí você pode perguntar, mas quem diabos é você para estar falando isso? Esse é o meu problema pessoal. Eu sou alguém extremamente pequeno, cheio de defeitos, mas desde o ano 1986 sou perseguido por esses seres para escrever esses livros, fazer essas palestras esclarecendo isso que eles chamam de revelação cósmica. O mal... É uma forma de tapar esses buracos? Não, as mitologias explicam redondamente bem o que a teologia, de forma quadrada, não consegue explicar. O que é que as mitologias dizem? E o que é a mitologia, meu xará Rogério? O que é a mitologia? Há cerca de 47 mil anos que o ser humano racional, porque o gene FOXP2 que surgiu no nosso neocórtex, desde então, minorias humanas foram organizando o pensamento e, ao longo dos últimos 20 mil anos, tradições orais começaram a ser criadas sob a forma de verso e rima para fechar bem a notícia, porque com métrica e rima, se você for transmitir oralmente mais fácil de decorar. Se alguém inventar qualquer coisa diferente, vai soar mal, etc. e tal. Então, assim... Eu estudei mais de 100 mitologias, cara, das que sobraram, porque muito foi destruído. Muito foi perdido. Dessas mitologias todas que eu estudei, fui obrigado a estudar, todas elas dizem algo muito claro. Que é o monomito. Que é a questão do ovo cósmico. Do? Ovo cósmico. O que é o ovo cósmico? A cosmogênese da nossa realidade. Como surgiu o universo. O Gênesis. Todas elas falam que tudo surgiu através do mito do ovo cósmico. A própria ciência moderna, quando fala do Big Bang, que é uma sopa de quarks e gluons que eu lhe dei no presente inútil daquele saquinho, que ao se expandir, não é explodir, se expandir, teria criado tudo isso que nós conhecemos, né? A ciência diz, não existia nada, de repente apareceu essa singularidade. A ciência apenas transformou o velho mito do ovo cósmico das mitologias no que ele chama de singularidade. Mas indo para o mal, o que é que as mitologias dizem? Mitologia chinesa, no início não existia nada. Depois surgiu um ovo cósmico, esse ovo ficou, teve uma hora que quebrou, aí do ovo saíram 3 coisas. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang e reconstruído a partir das suas próprias sobras. Como assim? Eu sabia do Yin Yang. E Panku caído no Yang, é isso que a cosmogonia chinesa diz. A hindu diz que não existia nada, surgiu o Anda, que em sânscrito Brahmananda, o ovo de Brahma. Surgiram 2 locas e o criador Brahma caído em uma das locas, por isso que na mitologia se diz que tem o Brahma Loka, que seria um universo paralelo ao nosso, e o nosso é Buloka, universo biológico, o criador caído lá. Como é que esse criador caiu lá?
Bem, eu poderia citar aqui 10, 12 mitologias falando do ovo cósmico. Sempre parecidos. Iguais. É mesmo? É. Ou seja, houve um problema na hora da criação da realidade na qual a gente vive. As mitologias dizem isso há muito tempo. Qual é o problema? O Criador caiu. Ou seja, Essa queda significa o quê? literalmente... Uma queda mesmo? Literalmente. É como se você fosse um criador quântico. Aí você cria uma massa de modelar realidades através da sua Kundalini espiritual. Com a vontade. Aí aqui é um campo de probabilidades, como Sim. diz a física quântica, e na hora que você joga a sua ideia para fazer um colapso quântico, transformar aquilo em realidade, aí você erra. Aí, segundo Todos falam então de um criador que erra. que errou nesse ponto aqui. Aí o seguinte, dentro do seu crânio tem 100 bilhões de neurônios, que é o seu cérebro. Aí imagine que a gente... Vou pegar uma jujuba dessa aqui, tá? Aí você vai criar isso aqui, aí de repente você cria errado, isso aqui se torna uma espécie de um buraco negro, puxa todos os neurônios do seu cérebro, o seu eu vai junto, mas o seu corpo tomba fora. Aí quando isso aqui se colapsa, cria uma blindagem que separa isso aqui do resto. Só que o seu eu, faz de conta que você é o criador, está lá dentro e os 100 bilhões de neurônios do seu cérebro, todos fragmentados pela queda, estão aqui dentro. Aí o seu eu se reconstrói com as partes podres de si mesmo. É isso que todas as mitologias dizem. Então esse ser se construiu mal. O fato de ter se construído mal... Ou construído o universo mal? Ele construiu mal o universo. Ou tudo é a mesma coisa? Ele construiu mal o universo e se reconstruiu na parte interna do universo que ele criou da pior forma possível, porque a outra parte dele ficou lá fora. Aí esse ser, por ter surgido para a vida assim, ele faz tudo errado ou muito mal. Ele seria o próprio mal. Eu falei tudo isso para chegar no mal. Então as mitologias, diferentes das religiões... O mal vem do próprio Criador? O mal, o que nós chamamos de mal, veio de um erro do Criador que, sem maldade nenhuma... Não foi proposital. Não foi proposital. É isso que as mitologias dizem. Só que, entenda, mitologia existiu sempre, mas há cerca nos últimos 4.000 anos... Quando as religiões surgiram, o que as religiões fizeram? Cancelaram tudo. Por quê? Isso aqui. Porque para criar uma nova mitologia? Sim, eles pegaram um dos entes mitológicos, que é esse criador caído, porque Javé é esse criador caído. O Javé, pai de Jesus, quando que ele cai? Há 13,8 bilhões de anos, no início disso tudo. Quando ele cria tudo? É isso que as mitologias dizem. Não, mas na Bíblia tem algum momento que diz que Javé caiu? A Bíblia, no seu mito da criação... Sim. Não. Tá. A Bíblia já não é... A Bíblia coloca como ele sendo perfeito que não erra, né? Não, a Bíblia não coloca como sendo perfeito. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia toma o mito sumério acadiano, chamado Enuma Elish, que é o mito da criação, copia e reproduz na Gênesis. Aquela parte de 7 dias, 6 Sim. dias e Aí, 7 mas dias observe, descansou. Deus ia fazendo as coisas, aí como é que a Bíblia diz? E depois que Deus fez tal coisa, ele viu que era bom. Exato. É estranho, né? É estranho, porque é mesmo, né? Mas, depois que ele faz, ele... aí no como se fosse um acidente? Não, ele não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema. Aí ele fez tanta coisa, no final ele viu que era bom, mas no 7º dia aconteceu o quê? Descansou. E no mito sumério como que era? Era a mesma coisa? É isso aqui, É? ele copiou. Só que, qual o problema? No mito ariano hindu, o que é que acontece com Brahma, que é o mesmo Javé, apenas o nome é diferente. Brahma trabalhava e de vez em quando ele lona. Ele o quê? Lona, ou seja, dormia, desmaiava, implodia, entrava em coma. Por quê? Por causa da intensidade da criação? Pelo modo como ele se reconstruiu. Ele se reconstruiu mal porque reconstruiu a partir de si mesmo, ou seja, das suas partes podres. Entendi. Então, veja bem, é assunto para gente adulta. Claro que é. Em cima disso, todas as mitologias afirmavam isso. Quando as religiões surgiram, eles pegaram alguns desses contos aqui, manipularam, esconderam a obviedade de algumas coisas, mas não fingiram que era obra perfeita.
Quem inventou que isso aqui era perfeito foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, de saco cheio das pessoas chegarem para ele dizer: Agostinho, diga uma coisa, Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso? É. Mas olha a vida é porcaria, porque as espécies nascem todas querendo matar umas às outras, então Deus não pode ter criado isso. Não, a vida é boa, Agostinho não é boa, não é. Um belo dia ele deu um murro na mesa e disse: olha, quem a partir de hoje disse que a vida é ruim, vai para o inferno. Então, olha, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa, e todo mundo tem que agradecer a Deus a dádiva da vida, e acabou-se. Ponto. Isso é teologia. Aí, porque Agostinho disse isso, os católicos, os cristãos são obrigados a acreditar e acreditam. Mas nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres. Nós, quem? Eu e você, e todo mundo aqui na Terra. Que porra é essa, cara? Não, mas a gente põe sal, pimenta. Os veganos, né? Mas assim, que tipo de criação é essa? Em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, tomar de outros, matando por corrupção. Segundo as mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos 28.869 genes, trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim, o assunto é muito sério. As religiões inventaram essa coisa, não, Deus é perfeito, é onipresente, é onisciente, ele é maravilhoso. Os humanos é que são a doença da vida. Pecadores, papapá, desde o mito do pecado original. Cara, isso é transtorno mental. O quê? A explicação que a teologia dá para a necessidade do batismo. Por que é que a gente batiza nossos filhos? Porque Eva não deveria ter comido o fruto, que ela não comeu nada, ela tomou uma beberagem do jeito que a gente... Aí agora já explodiu minha mente. É a fofoca. É mesmo? Ayahuascas da vida, canabiol, floral. Mas quando você... vamos depois falar isso, só para não perder a linha do mal. Então, a figura de Lúcifer, Satanás... Outra história. Isso é tudo invenção da igreja. Tudo invenção? Esses seres existem, mas não são nesses termos. Eu escrevo isso... Existem anjos? Infelizmente, sim. Infelizmente? É porque a gente pensa que são maravilhosos e são robotizados. Pera aí, que agora eu quero saber quem são... Tem alguma coisa que faltou da tua explicação antes pra gente ir para outro? Então vamos fechar esse assunto antes de ir para anjos e demônios que... Vamos fechar aqui o mal, tá? Então o diabo não existiria. O que existe é toda uma imperfeição criada a partir da queda desse ser, e toda a descendência dele, inclusive nós humanos, que somos a última descendência mais atualizada, herdamos esse código, esse genoma cheio de defeitos, e nós humanos estamos fazendo o favor divino de sofrer na gente todas essas dores, em sentindo o incômodo, a gente dá um jeito de se curar, e você só se cura se você promover uma mutação no seu genoma. Na hora em que você, entre aspas, ajeita em você um câncer, uma doença, você está fazendo um favor divino ao dono do código, o original, que faliu. E quando a inteligência falha, ela cria outras inteligências para delas ela se servir, e é isso que esse ser se serve de todos nós. Por isso que ele diz que é dono de todos nós. Já vem. Então, assim, o mal que a gente percebe seria isso aí. Só que o que a igreja diz? Não, o mal surgiu com o pecado original, porque Deus, ou seja, Javé, o Brahma, maravilhoso, queria criar o ser humano de um jeito, e Eva, as mulheres pagando pato. Eva atrapalhou tudo, e ainda convenceu o bonzinho do Adão a cair também. Mas, qual o problema? Quando hoje... Eram seres que viviam para sempre, tinham uma vida eterna. Quando tinha vida longa, mas não era eterna, vida longa. Eles eram meio retardados. Eram ingênuos. E aí, quando comem o fruto da sabedoria, expandem o conhecimento. É isso? Esse comer aí... É de onde vem essa? É mais uma distorção. Porque não era comer, era beber. Epimeteu, na mitologia grega, era o rei das poções. Ele fazia beberagem de todo tipo.
Alucinógenos? Pandora, sim, Pandora, que se tornou a primeira mulher na mitologia grega, Eva na mitologia judaico-cristã, bem mais recente. Pandora, lá atrás, de tanto beber isso aí, teria feito uma metamorfose que terminou virando um animal biológico ao invés de... Ah, é? E a caixa de Pandora? Pois tem a É ver isso? com isso. Essa a abertura da consciência? Mas precisa ainda explicar o mal, depois eu Tá. venho pra aí. Tem muita coisa aí que a gente tá abrindo aí, né? Tá bom. Então, assim, quando o nosso amigo Adão e Eva tomam, ferram com a humanidade futura, porque o ser humano ficou sagaz, não dava mais para ser enganado pelos deuses ou mandado, como sempre foram. O que é que a Igreja Católica diz? Não, mas a Igreja Católica existe por quê? Para salvar os seres humanos. Então, por que a gente batiza os nossos filhos? Um bebezinho de 3, 4 Que meses nasce pecador. vai levado, porque ele não devia ter nascido. Nasceu, então é pecado. E nasceu sujo. Aí leva na pia batismal o bebê, aí o padre olha para o bebê e diz: você renuncia ao demônio, porque o demônio foi quem fez Eva tomar a pelpis ou comer lá. Comeu a fruta. Aí, obviamente, o criminoso só tem 3, 4 meses. Aí o padre poderia perguntar ao pai e à mãe, mas não pergunta, porque aquele criminoso só nasceu porque o pai e a mãe também pecaram em pôr aquele criminoso no mundo. Então tem que ter o padrinho ou uma madrinha para o padre olhar e dizer: você renuncia? Aí o padrinho diz: renuncio. Isso não é decente para com a condição humana. Isso não é digno para com a condição humana. Porque você já entra no mundo com a síndrome de que a doença da vida é você. Isso, em tese, os seres humanos não deveriam apoiar isso, nem aplaudir, nem sustentar esse tipo de estupidez. Mas a teologia, na exegese bíblica, criou essa justificativa. E cá estamos. A Igreja Católica, nos séculos XI, XII, XIII e XIV, criou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que, num lado, estava escrito todos os pecados que um ser humano podia cometer, e do lado a indulgência que você deveria pagar à Igreja Católica para, quando morrer, mostrar a Pedro no céu para poder entrar. Como descobrir isso? Instituir a confissão obrigatória, porque na hora que você está lá de joelho, o padre arranca nem que seja um pecado seu para você comprar um ingressinho daquele. A igreja fez isso para financiar as cruzadas e construir catedrais. E a gente acha tudo isso no boa. Então, assim, nós humanos não usamos a nossa racionalidade. Nós nos acostumamos a tomar o absurdo como sendo normal das nossas vidas, e isso vem há milênios. Esses livros que eu escrevo são desagradáveis, por quê? Porque é pancada no estômago, convidando as pessoas a pensarem. Tanto é que em tudo que é livro que eu escrevo e palestra que eu faço, eu digo claramente: eu não sei se eu estou certo, e nem quero saber. Mas quer levantar a discussão. Eu não estou querendo que você acredite em mim, nem estou tentando lhe convencer. É só cimente para reflexão. Por quê? Eu faço isso a pedido dos espíritos, porque a turma que vai nascer, a nova, os espíritos que estão vindo aí são um pouquinho mais velhos que a gente, e eles não vão aceitar esse tipo de estultice, esse tipo de estupidez filosófica que nós fomos aceitando, porque é uma mentira, é uma violência, é um ultraje que pais passam para filhos, com todo amor e carinho, pensando que estão fazendo bem. Então, assim, se isso que a gente está falando aqui estiver correto, veja como nós vivemos de forma infantiloide. Total. Immanuel Kant diz o quê? O intelecto de um ser humano pode e deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Mas nós somos viciados a colecionar certezas, mas certezas que nos... Quando Freud diz: ok, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, tudo bem, ela precisa de reforço psíquico para se sentir segura. Então, eu mesmo acho que nós devemos ensinar os nossos filhos, netinhos, orações do tipo: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confio. Para você dormir enquanto criança, melhor. Mas se você aos 90 anos ainda tiver Santo Anjo do Senhor, isso quer dizer que você é um adulto, vírgula, você
tem um mundo imaginário de uma criança e você nunca se tornou adulto porque você transfere para Deus, seja lá para quem for, responsabilidades que lhe são próprias. E por que o mundo está ferrado, Rogério? Porque a gente está esperando que Deus resolva. Deus está no comando, Deus está no leme, Jesus vai voltar, vai resolver tudo. E assim, cara, nós vivemos um tempo distópico em que nada funciona como deveria, em termos de nossa expectativa, os sonhos todos da juventude da gente, pelo menos a minha. Estou com 64 anos. Tudo que eu imaginei lá atrás, o mundo hoje, para mim, ele é distópico. Ele é o contrário de tudo que eu imaginei. Tudo deu errado. Responsabilidades nossas, humanas. E quem é que mais obstacula o progresso humano? O peso da fé religiosa infantilizada. Entendi. Na minha...